Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai tomar um outro rumo, um novo rumo, mas não o único rumo do que eu vou começar a criar aqui no canal. Já faz algum tempo que eu estou com vontade, com desejo de trazer conteúdos a mais, além da arte, além da pintura. É claro que ainda vou querer continuar trabalhando com testes de materiais artísticos, de papelaria. Não, nada disso vai mudar, porém eu quero acrescentar algo a mais. Eu não sei se vai ter público para assistir esses vídeos, porque as pessoas que se inscreveram nesse canal, as pessoas que assistiram os vídeos deste canal gostam, acredito eu, que a maioria gostam de arte. Gostam de pintar, dos livrinhos de colorir do Bobbie Goods, do Stitch, que eu venho trazendo, né, ao longo desses meses, essas semanas, eu venho trazendo com bastante frequência. Mas eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa que eu gosto de testar novas coisas, eu gosto de experimentar novas coisas, e eu sou uma pessoa curiosa e geralmente eu não fico só em uma coisa só. Entendem? Eu não sei se tem alguém que esteja assistindo esse vídeo que seja igual a mim, mas eu gosto de testar novas coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de muita coisa. Eu já cheguei a pensar que isso é um problema, gostar de muita coisa, porque acaba que você não tem um foco, parece que fica assim meio sem objetivo, né, do que realmente quer, do que realmente quer fazer. Mas por outro lado é divertido, porque assim você aprende muita coisa. Então, além da arte, da pintura, e da papelaria, claro, né, porque eu já devo ter mencionado em alguns vídeos que eu tenho uma loja online de papelaria. No momento, infelizmente, ele tá inativado, acho que é assim que fala, né? Ele tá desativado ali, ele não tá atualizado, porque esse ano pra cá a gente teve mudança de estado e muita coisa pra fazer, muita coisa pra resolver, pra organizar, trabalhos que foram ficando atrasados. Acabou que eu não tive tempo de trabalhar ali no site, dar atenção que ele realmente precisa ali pra cadastrar produtos, enfim, coisas assim burocráticas. Então acabou que eu deixei um pouquinho de lado pra mim terminar o que eu preciso terminar, pra depois dar total atenção pra ele. Mas se Deus quiser, em breve ele vai estar ativo de novo. Se Deus quiser, até final do ano aí, quero estar tudo em ordem. Mas a gente tem que dar um passo de cada vez, né? E aqui no YouTube eu estava produzindo conteúdos relacionados à arte, então, como eu comentei, isso não vai mudar, vai continuar, mas eu também quero acrescentar mais coisas além da pintura e dos materiais artísticos, que são os meus livros, os meus filmes, as minhas séries, novelas, porque essas coisas de cinema, né, o cinema, o audiovisual, de modo geral, também é arte, também tá muito relacionado à arte, e são duas coisas que eu gosto muito, que é o cinema e o desenho, a pintura em si. São duas coisas assim que eu gosto, que eu fico muito, sabe, mexida assim. Eu não sei o que eu gosto mais, mas assim, pra essas coisas é igual filho. Eu não sou mãe, mas eu imagino que seja assim. Não tem aquele negócio assim, eu gosto mais de um do que do outro, gosto igual. Então por que não trabalhar com os dois, não é verdade? Então, diante disso, assim, eu quero trazer aqui no canal do YouTube assuntos relacionados a livros que eu li e recomendo. Então eu vou contar um pouco da história, do que eu achei. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de não dar spoiler. Eu dou spoiler às vezes, mas eu vou procurar não dar, porque às vezes a pessoa não leu e acaba perdendo a graça. Então eu vou ser muito cautelosa em relação a isso. E eu também quero falar sobre livros, séries e novelas, que eu sou noveleira também. E faz muito tempo que eu tô com esse desejo no meu coração, e eu quero fazer. Independente se vai ter ou não visualizações, pessoas vão assistir, pelo menos 3 pessoas assistindo e interagindo comigo, eu já vou ficar muito feliz. Então é isso. Então eu vou começar o vídeo de hoje mostrando
a minha coleção do livro de Anne. Tá um pouco pesado aqui, mas é a minha coleção favorita. Foi o primeiro box que eu ganhei de aniversário. Eu ganhei do meu marido, na época a gente namorava. E assim, eu fiquei tão feliz porque, pra quem assistiu a série, eu assisti a série completa na Netflix. Eu gostei muito da história, apesar de não ser um estilo que eu consuma muito, mas é uma história muito cativante. Ela é muito inspiradora. É uma história de uma menina órfã que sofreu muito, batalhou muito pela vida, sempre sonhou em ter uma família. E no momento que ela consegue, né, ter uma família, ela faz de tudo pra não perdê-la. E a Anne, ela valoriza muito, a personagem, né, ela valoriza muito isso. Ela tem ali, né, que ela foi adotada pelos irmãos, então ela valoriza cada coisa que acontece na vida dela ali, ela valoriza por completo, até mesmo quando os irmãos não querem, né, descobre que teoricamente eles foram enganados lá no orfanato, porque eles pediram para adotar um menino e o orfanato jogou a Anne porque ela nunca era adotada, já tinha os seus 12, 13 anos, então acho que é isso a idade dela, já era um pouco mais velha, então eles queriam que a menina fosse adotada a qualquer custo, então jogou na mão dos irmãos e é isso aí. E a Anne achou que os irmãos queriam adotá-la, mas não era um menino. Quando ela descobre, ela fica muito chateada, mas ainda assim os irmãos, percebendo a chateação da menina, querem devolver do mesmo jeito. Mas a Anne, ela insiste, persiste e vai à luta até que consegue aceitar aceitação dos irmãos e por fim se torna uma família. A menina, ela foi muito criticada pela aparência, pelo modo como ela pensa. Imagina, né, naquela época não era fácil. Então aqui no primeiro livro é basicamente o que conta na série, né? Parte ali mais da infância dela, digamos assim. Então é um momento que ela é adotada, que ela tá na escola, faz vários amigos, inclusive é onde ela conhece o marido dela. Aí aqui é a parte onde ela vai pra faculdade. Na verdade aqui é onde ela começa a dar aula, lecionar pras criancinhas. Conta ali, né, porque ela teve vários problemas com a família, então ela não conseguiu ir pra faculdade, ela teve que adiar. Aqui ela já foi pra faculdade. Enfim, a Anne é uma personagem muito sonhadora, mas, né, tem aqui a parte onde ela casa. Eu gosto muito desse aqui específico, porque é onde ela se casa, é feliz com o Gilbert, tem filhos, tem uma pancada de filhos, inclusive, tem bastante filhos. Mas o livro que mais assim me chamou a atenção foi esse daqui, que eu li por último. Já faz um tempo que eu terminei de ler ele. Depois disso eu comecei a ler outros e fui deixando os dois livros que faltam pra trás, mas eu pretendo voltar a ler ainda esse ano, se Deus quiser, em breve. Eu só preciso concluir alguns que eu já comecei. E assim, já faz tempo que eu tô querendo falar sobre esse daqui em específico, que foi o que me chamou a atenção. Não só pelo fato de eu ter lido por último, mas pelo fato, assim, que me prendeu, assim. Tipo, fiquei assim, misericórdia, gente. O livro começa não falando sobre a personagem, sobre a Anne. Aqui é Anne de Ingleside. Gente, perdão se eu pronunciar alguma palavra errada. Eu voltei a estudar inglês esse ano. Então, me perdoem, tá? Caso eu pronuncie errado, se eu fazer alguma pronúncia errada, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Enfim, o livro começou falando sobre os filhos de Anne. O livro em si, esse livro aqui, ele em si tá falando sobre... Não falava tanto sobre a personagem Anne, considerando que ela é a principal da história. Então não se falava, não tinha ali muito foco nela. E foi algo que eu estranhei.
estranhei muito. Eu fiquei assim, tipo... E eu li o livro agoniada, de verdade mesmo. Eu falei, nossa, como assim? O que me cativou nessa história foi a Anne. E não estamos falando sobre ela. Eu comecei a ficar muito chateada, sério mesmo. Eu comecei a ficar chateada. Eu falei, nossa, deu até vontade de parar de ler. Mas eu falei, não é justo. Cada vez que eu li um capítulo, 2, 3 capítulos, pensava assim comigo, não, eu vou dar mais uma oportunidade. Pra mim mesma, pra mim entender o que tá acontecendo. E juro pra vocês, eu só entendi o início do livro, da história, no final do livro. No final, pessoal, eu tive que ler ele todo pra entender o contexto. Pois é, basicamente, a personagem, a Anne, ela tava tão em função dos filhos que ela esqueceu dela mesma, basicamente. Me perdoem se eu dar spoiler por aqui, mas foi algo que me tocou muito mesmo. Se você que não leu tiver a oportunidade de ler, leia, porque é muito interessante. É claro que é bom começar desde o início para entender o todo, mas esse livro aqui em específico, eu fiquei pensando assim, como que pode, né? O livro inteiro ser falado dos filhos, era o dia a dia dos filhos. Cada capítulo era sobre um filho. Era com a filhinha mais nova, era com as gêmeas, era com os meninos. E cada história era ali com as crianças, a função dos filhos, a função dos filhos. E eu achando estranho, porque cadê a Anne? A Anne só vinha assim no final do capítulo, conversava com as crianças, resolvia o caso, enfim. Aí até que no final do livro, bem no final assim, não chega a ser tão no final, mas mostra como que uma mãe que ela vive em função de filhos, ela acaba esquecendo dela mesma. E no final das contas, ela percebe quão prejudicada ela foi em esquecer dela mesma, porque acaba que ela esqueceu do casamento dela, ela esqueceu até mesmo de se olhar no espelho para ver como que ela tava, para ver o quanto que ela tinha envelhecido. Ela passou por tudo isso, todos esses anos, desde quando ela teve os filhos, sem perceber como que o tempo passou, para ela, porque ela ficava muito ali em função dos filhos, das crianças, das travessuras das crianças, na escola, enfim. Então ela tava ali sempre educando e cansada, o tempo todo cansada. Ela tava tão cansada que ela não percebeu que o casamento dela, ela não percebeu que o marido dela também estava cansado de tanto trabalhar, porque ele é médico e faz muito plantão. Então ambos estavam cansados. O marido cansado de trabalhar tanto fora, né? E ela cansada de tanto trabalhar dentro de casa, porque ambos trabalham. E ela, como mãe, ela acabou esquecendo das coisas que ela gostava de fazer, que era escrever, que ela é uma escritora, ela é professora, escritora, então ela abandonou tudo para cuidar dos filhos. Então a história de Anne é muito baseada na vida atualmente. Se a gente for parar para fazer uma análise, quantas mulheres passam pela mesma situação que a Anne está passando? Muitas, não são poucas, são muitas. Esquecem delas para viver em função do filho. Não digo que isso seja errado, mas é importante você também se olhar, é importante você se cuidar, se amar, se arrumar, né? Aproveitar o casamento se for casada ou se namora, enfim. É importante ter esse tempo para você e não só o tempo pro filho, porque a vida do filho vai passar, eles vão crescer, eles vão construir a vida deles e você vai ficar. Então, assim, é importante você também se cuidar, procurar estar no auge ali, envelheça feliz, que olhe para trás e fala, nossa, aproveitei a minha vida. E foi o que a Anne percebeu. Ela parou para pensar e falou, o que eu fiz ao longo desses anos? Eu fiquei tão focada nas crianças que eu esqueci de mim, né? Então, isso foi um estralo para ela e eu achei assim fascinante esse livro. Aquele negócio que eu tava pensando assim, meu Deus, aonde que vai parar essa história? Eu terminei de ler o livro pensando, nossa, que fantástico, eles fizeram de um jeito assim para prender você mesmo. É bem legal, muito, muito bom. Eu tô curiosa para continuar lendo, dando sequência aqui.
O próximo é esse aqui, Vale do Arco-Íris, onde as crianças estão maiorzinhas. Eu tô querendo começar a ler em breve. Como eu faço muita coisa ao mesmo tempo, que não é só trabalho que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Eu leio muito livro, eu leio mais ou menos uns 2 livros por vez juntos, assim. Então acaba que eu demoro pra concluir. Eu sou ansiosa. Eu tô terminando de ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu não consegui terminar ainda, porque eu comecei a ler um outro livro online, um livro de suspense. E sem contar as séries que eu começo a assistir também, então vai acumulando. A gente precisa de muito tempo pra ler tudo, pra assistir tudo, pra fazer tudo. E querendo ou não, pessoal, nós somos um só, né? Não tem como a gente fazer tudo, querer fazer tudo, não tem como. Então, eu tô já na reta final dos 7 Maridos de Evelyn Hugo. É uma história também bem legal, que eu pretendo vir aqui contar o que eu achei da história. E assim que eu terminar de ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, eu pretendo ler esse daqui. Porque eu terminei de ler esse que eu acabei de comentar. E depois eu li mais uns 3 livros depois dele. Aí depois eu dei um tempo, fiquei uma semana sem ler nada e só assistindo série. Aí eu voltei a ler. Aí eu comecei a ler Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, porque eu comprei recentemente. Então assim que eu terminar de ler o da Evelyn Hugo, eu vou dar sequência nesse daqui. E aí quando eu finalizar, porque ele não é longo, ele tem só 272 páginas, ele é curto. Então assim que eu terminar, aí eu volto aqui pra contar o que eu achei e da experiência que eu tive lendo ao longo ali da leitura. Mas assim, pessoal, eu recomendo que leiam. Eu recomendo que leia desde o primeiro livro, mesmo que você tenha assistido a série. Porque o primeiro livro, ele é bem parecido, assim, muda algumas coisas, claro, né, porque é adaptação. Mas é importante que leia para pegar todos os detalhes possíveis. Eu tenho certeza, para quem gosta, principalmente desse gênero, né, de romance. Ele tem um pouco também de fantasia, né, porque ela conta bastante histórias, assim, não nesse, mas nos outros, assim, ela é bem inspiradora, ela é uma pessoa muito positiva, ela vê as coisas boas em tudo. Eu acho isso fantástico, quem tem esse talento pra conseguir enxergar as coisas boas em tudo, ver positividade em tudo, eu acho isso fantástico. Então é uma das coisas assim, que eu mais admiro nela, na personagem em si. E é isso, pessoal, é basicamente isso. Eu não vou falar muito sobre o livro, porque se eu começo a falar eu não consigo parar e eu vou acabar contando a história toda, e eu não quero fazer isso. Eu juro que eu não quero, então eu não vou arriscar. Como esse é o meu primeiro vídeo falando sobre, então eu vou com calma. Eu vou com calma, porque de verdade, na hora que eu começo a falar eu não consigo parar. Então é isso, pessoal. Eu vou me apresentar. Meu nome é Amanda Nascimento. Eu sou artista, empreendedora e uma leitora. Ama histórias. Não só leitora, uma pessoa consumidora de histórias, vamos se dizer assim, né? Uma pessoa que ama consumir histórias. Eu amo de verdade mesmo. Novela em si, nossa, eu amo novela. Inclusive eu quero trazer vários contextos aqui de novelas que eu já assisti. Bastante coisas, assim, porque, na verdade, essas histórias a gente aprende muito com elas. Parece que não. Às vezes a gente vai assistir um filme ou uma série, ou uma novela, ou até mesmo ler um livro, a gente vai muito só assim, pela emoção ali. Acabou, né? Parece que abandona. Mas quando a gente começa a assistir, a ler de uma outra forma, pegando a história, os detalhes, você aprende muita coisa, porque essas histórias, elas são baseadas em fatos, na vida que a gente vive. Então, assim, a gente acaba aprendendo muito. Tá muito ligado no dia a dia das pessoas, da sociedade como um todo. Então, a gente aprende muito com as histórias também. Eu acredito muito nisso. Claro que pode ser que você discorde de mim, tem todo o direito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui, o que vocês acham. Se vocês já leram o livro, se não, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vamos bater um papo aqui, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!